Ele está cuidando de mim, de você, da sua família. Glória a Deus. Em cada momento da nossa vida, Ele está conosco, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins também. Tanto na alegria quanto na adversidade, Ele está conosco. Amém? Tem uma palavra de Deus que diz que se o inimigo da nossa alma ele pudesse, ele já teria nos engolido vivos. Mas como o Senhor está conosco, uma presença de Deus está conosco, aleluia, então Ele não pode fazer o que Ele quer fazer. Glória. Amém? Você está aqui, você que está aqui nessa noite, o cuidado de Deus está sobre a sua vida. O cuidado de Deus está sobre a sua família. O cuidado do Senhor está sobre nós. Amém? Se o adversário pudesse, ele já teria acabado com você, com a sua casa, com a sua família. Mas o Senhor, a mão de Deus está sobre a tua vida. Ele está te guardando. Ele está protegendo o seu lar. Amém? Continue adorando, continue buscando, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, independente desse momento, dessa fase. Essa fase vai passar. Essa fase vai passar. O Deus que te sustenta, que nos sustenta, que está conosco, Ele tem vitória para o seu povo. Amém? Creia nessa verdade. Jeremias capítulo 18. Nós vamos meditar em uma palavra de Deus. Eu quero antes aqui, com muita alegria, apresentar as pessoas que estão cultuando ao Senhor conosco nessa noite. Nós tivemos aqui alguns nomes. Amém? Está conosco nessa oportunidade o nosso irmão David, onde não está aqui. Amém? Deus abençoe, uma alegria muito grande receber o irmão aqui. Amém? Juntamente conosco. Tem um lugar na casa do Pai para você. Amém? Também conosco o Isaac e Maria de Fátima. Quem quer Isaac? Amém? Xará. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Isaac. Elisa e Caio. Vem junto. Amém? As crianças? Amém. Glória a Deus. É bem-vindo em nome de Jesus. Como a igreja vai receber esses amados que estão conosco nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais 10. Se gostar, fique com a gente. E Jesus fica contente. Amém. Glória a Deus. É bem-vindo em nome de Jesus. O Senhor vai cumprimentar vocês, representando a igreja, e vocês são bem-vindos aqui. Amém? Jeremias capítulo 18 é o texto para a nossa meditação bíblica. Vamos ver a partir do versículo 1, que fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos podem dizer amém pela palavra? Amém. Glória a Deus. Se assente glorificando o Senhor Jesus nessa oportunidade. Estarei lendo também o versículo em 2 Coríntios, capítulo número 4, o versículo número 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus
irmãos, eu quero repartir com você uma palavra de Deus, com o tema processo de formação de um vaso. Amém? É verdade que na Bíblia Sagrada tem algumas linguagens figuradas, e é importante cada um que está aqui entender isso. A maioria da igreja entende, mas para quem tem menos familiaridade com a Bíblia Sagrada, com as linguagens bíblicas, eu quero apenas dizer para você essa noite que quando a Bíblia faz aqui uma comparação de um vaso na mão do oleiro, o oleiro representa o próprio Deus. Amém? O oleiro representa o próprio Deus. Um vaso representa pessoas, representa o ser humano, aqui nesse contexto. Então, o vaso representa pessoas, o ser humano, e o oleiro é representado aqui, revelado como o próprio Deus como oleiro. E hoje eu quero falar sobre o processo de formação de um vaso nas mãos de Deus, ou o processo de formação de uma pessoa nas mãos de Deus como um oleiro. Quando olhamos para a palavra de Deus em Jeremias, capítulo de número 18, Deus está falando com o seu servo, o profeta Jeremias, e chama ele para ele ir a uma oraria, ou a casa do oleiro. Porque Deus ele tem muitas maneiras de falar com os seus servos e com os seus profetas. Deus ele fala de forma direta a mensagem que ele quer falar, e o seu servo, o profeta, ouve em voz audível, como também fala no seu íntimo, no seu interior, ou através de sonhos, visões, enigmas, e aí por diante são meios pela qual Deus fala com profetas, com os seus servos. Como também Deus muitas vezes utilizava uma situação para que através dessa situação Deus pudesse falar com o seu servo. Aqui, para Deus falar com Jeremias uma mensagem para ele entregar para a casa de Israel, Deus ele faz um convite para o profeta Jeremias. Deus ele ordena ao profeta Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando ele chegasse lá, Deus está dizendo: lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Percebe que Deus ele fala aonde ele quiser e como ele quiser, mas tem momento que Deus, quando ele quer falar com alguém, vai dizer para a pessoa: vai até determinado lugar e é lá que eu vou lhe falar. Porque o lugar há um lugar de nós ouvirmos a voz de Deus. Quando Deus quer falar algo específico conosco, ele vai falar muitas vezes um lugar pela qual você tem que ir para ali você ouvir a voz de Deus. Aqui que Deus está dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, o lugar que o oleiro trabalhava, porque Deus queria falar com o profeta Jeremias acerca do povo de Israel uma palavra naquela direção. Eu acredito também que cada um saiu da sua casa, talvez algumas coisas tentou trabalhar, conspirar para que você não estivesse aqui nessa noite. Mas quando estava chegando perto da hora do culto, começou a vir no seu coração: vai se arrumar, sobe para a igreja, vai para a igreja, vai para a casa de Deus, vai para a oração. Talvez alguma coisa veio na mente: eu estou tão cansado hoje, mas dentro de você se levanta, está chegando a hora do culto, vai para a casa de Deus, vai para a casa do oleiro. A casa do oleiro hoje, para mim e para você, é aqui nesse lugar. Você pode dizer amém? Isso. Amém. Glória a Deus. Se você está aqui, é porque Deus quer falar contigo. Porque Deus não fala para quem está ausente, Deus fala para quem está presente. Então Deus tem uma palavra para mim e para você. Talvez alguém possa dizer assim: essa palavra deveria ser para tal pessoa. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você que está aqui no dia de hoje. E Deus fala para o profeta: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que ele desce à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, que era o lugar, o instrumento onde ele utilizava para trabalhar o barro e ali fazer os vasos. E Jeremias, ele chega, e Deus não disse para ele falar para o oleiro, mas Deus só disse para ele: chega e observa. Observa. Há momentos que Deus vai falar comigo e com você,
não é você falando, mas é você apenas observando. Observa, presta atenção no que está acontecendo, presta atenção no que você está vendo. Há momentos que Deus vai falar com você só através da observação. Muitas vezes Deus vai dizer, começa a observar o mundo, começa a observar e analisar o dia a dia, começa a observar tal situação e ali Deus vai falar com você. Talvez você esteja esperando e desejando ouvir a voz de Deus. Talvez você queira ouvir a voz do Senhor. Glórias a Deus. Deus fala comigo, me dá uma direção. E você está assim, mas eu vou ouvir a voz de Deus em relação a isso. E Deus está dizendo, não somente começa a prestar atenção. E quando você começar a observar e prestar atenção em meio aos detalhes do que você vai estar observando, eu vou falar contigo. Eu vou dar a resposta que você precisa. Alguém pode dizer amém? A Bíblia diz que quando ele está observando, ele percebe que quando ele estava trabalhando no vaso, o vaso se quebrou na sua mão. Se quebrou na sua mão. Aí a Bíblia diz que ele continua observando e ele pega aquele mesmo barro do vaso que se quebrou e forma um outro barro, ou outro vaso, conforme bem pareceu aos olhos dele. Porque aquele barro, ou aquele vaso, estava no controle do oleiro, estava nas mãos do oleiro. É exatamente nessa ocasião, quando o oleiro está fazendo outro vaso, que Deus fala para o profeta Jeremias. Jeremias, não, assim diz o Senhor, não poderei fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel. Aqui foi o momento que Jeremias recebeu a mensagem de Deus para entregar a nação de Israel. Às vezes Deus vai te dar uma mensagem ao você estar observando alguma coisa. Deus vai falar contigo o que é para falar com alguém. Talvez você esteja, Senhor, eu preciso entregar, falar algo, mas o Senhor para tal pessoa. Eu preciso receber algo do Senhor. E Deus está dizendo, você observa, porque você observar, eu vou mostrar algo para você e ali vai estar a mensagem de Deus para essa pessoa. No quesito de Jeremias, aqui Deus está dizendo, essa é a mensagem para Israel. Qual é a mensagem? Não poderiam fazer de vocês, como fez esse oleiro, está dizendo, vocês se quebraram na minha mão, mas eu não posso fazer de vocês um novo vaso, não posso fazer de você uma obra, não posso fazer de você uma nova pessoa. É isso que Deus está dizendo. E nessa noite, você que está aqui, talvez você esteja realmente se sentindo como um vaso quebrado. Sabe, tem pessoas que, se nós olharmos para a aparência dela de forma superficial, você vai olhar para essa pessoa e vai, tudo bem com aquela pessoa. Mas só Deus sabe como está a estrutura interna de algumas pessoas. E Deus está dizendo assim, eu quero restaurar. Eu vou restaurar. Eu posso te restaurar. Eu posso fazer algo na sua vida. Eu posso fazer algo no seu interior que mais ninguém pode fazer. Só Deus sabe como está o interior de muitas pessoas. E Deus tem uma obra. Deus pode fazer algo, uma restauração, de acordo com a vontade dele, dentro de você. E quando estiver pronto, quando estiver do jeito que Deus ele vai fazer, você vai só glorificar o Senhor por aquilo que Deus está realizando na sua vida. Já fica com essa palavra, é o que Deus vai fazer na vida de pessoas que estão aqui hoje. Alguém pode dizer amém? Não somente a coração para o Senhor. Agora, qual é o processo da formação de um vaso? Qual é o processo? Primeiro processo, o processo da preparação. Quando um vaso vai ser formado, antes dessa etapa da formação, da preparação, da formação desse vaso, tem a preparação. Pastor, o que representa a preparação? Na preparação, há uma etapa que é chamada de a extração do barro. É quando o oleiro vai lá onde tem barro e ele vai pegar aquele barro naquele local para trabalhar com aquele barro. É a extração. É quando ele vai lá e retira o barro. Agora, eu destaco para vocês, pessoas que estão queridas nessa área, que tem entendimento, quem sabe eu trabalho lá na olaria para fazer tijolo, Zé, na beira do rio, e aí utilizava aquele barro para fazer tijolo, para fazer telha, para fazer outras coisas mais. Quem entende dessa área vai saber que não é um tipo de barro só, existem vários tipos de barro. E eu não consegui hoje, eu até pensei em pesquisar, acabei não pesquisando, mas tem vários tipos de barro. Amém?
E da quantidade de barro que existe no mundo, apenas 8, segundo as informações que eu tive, é específico para trabalhar e fazer vasos. Então, em meio a uma grande quantidade, é apenas uma quantidade com 8 tipos de barro utilizado para fazer certos tipos de trabalho, como é o vaso. Agora, eu destaco para você o seguinte: a primeira etapa é a extração. Então, ele tem que conhecer o tipo de barro que dá para fazer o vaso e o tipo de barro que não dá para fazer o vaso. Logo, não vai ser qualquer barro. Logo, até o barro será escolhido. Alguém pode dizer amém? Amém. Pastor, o que representa o barro escolhido é que quando Deus ele tem um propósito também na vida de uma pessoa, de um vaso, de uma pessoa, Deus também escolhe essa pessoa. Então, se Deus está trabalhando na sua vida, é porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Se você está aqui nessa noite, não é porque você é um escolhido de Deus, é uma escolhida de Deus. Aleluia, glória a Deus. É barro, mas Deus escolheu. É frágil. De barro, quando falamos de barro para se fazer vaso, nós sabemos que barro é frágil. Barro não é como, por exemplo, ferro, como prata, como ouro, como bronze e outros tipos de elementos. Barro, ele é frágil, é fácil de se quebrar. E Deus, ele escolhe o barro que é frágil. Ele escolhe pessoas frágeis. Tem gente que se acha tão forte, né? Só porque começou a ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, já se acha. Jesus. Só porque pegou um canudo, não tem problema. Estuda mesmo, faz faculdade, pega o canudo, ó, venci. Mas tem gente só porque pegou o canudo, está se achando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você é barro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Deus pega pessoas frágeis, vasos de barro, representando pessoas, e escolhe para o Glória a Deus. Então, a extração do barro, a seleção do barro, ele seleciona, ele escolhe. Essa escolha tem a ver com a qualidade, embora é frágil, mas tem qualidade. Porque se ele escolhe entre muitos, ele escolhe apenas aquela quantidade, aqueles tipos de barro, é frágil, mas tem qualidade. Então não é algo que para você que está ouvindo a palavra de Deus. Você pode ser frágil, mas tem qualidade. Glória a Deus. A qualidade que ninguém enxerga em você, Deus enxerga. A qualidade que ninguém enxerga em nós, Deus Glória enxerga. a Deus. Aleluia. Em alguns momentos da minha vida eu já me senti tão frágil que eu falei assim: Jesus, por que o Senhor me escolheu? O Senhor mostrou assim: você é frágil, mas você tem qualidade. Glória a Deus. Diga ao seu irmão: eu não gosto disso, mas tá bom, vamos lá. Não fica bravo comigo, não. Mas diga para alguém aí: você é frágil, mas tem qualidade. Diga. Glória a Deus. Aleluia. Você é frágil, mas tem qualidade. Glória a Deus. Você é frágil, mas tem qualidade. Glória a Deus. E é uma qualidade que ninguém enxerga, mas que Deus enxerga. Muitas pessoas Glória a podem Deus. Aleluia. Muita gente pode não ver, mas Deus vê. Glória a Deus. Eu acredito que a igreja primitiva não enxergava a qualidade dele em Paulo. Percebi toda a igreja prendendo crente. Será que a igreja não queria que ele morresse? Esse cara podia pegar uma Bíblia, uma fé, um negócio que morrer no meio de estrada dessa aí é muito ruim. Mas Deus estava olhando para Saulo de Tarso, enxergando nele qualidade. Aleluia. Aí Deus pega o barro Paulo e escolhe ele para realizar o grande obra. Então você pode ser frágil, e por causa dessas fragilidades aparecem muitos defeitos. Mas se Deus te escolheu é porque Ele está vendo em você uma qualidade que mais ninguém está vendo. Glória a Deus. Aleluia. Ele está vendo algo em você que Ele enxerga, e é por isso que Ele te trouxe aqui, e é por isso que Ele está te chamando. Glória a Deus. Aleluia.
1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 25. Perdão, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar-se. Sujar o lugar para que ele poder estar, olhar, o irmão chega no da obra, com perspectivas de barro, e entra dentro de casa. O que as irmãs podem fazer? Brincadeiras à parte, mas esse detalhe que suja muitas vezes algo, aquilo que alguém está dizendo, não tem valor nenhum, deixa eu lavar, deixa eu limpar isso aqui e jogar para fora. Deus vai lá e fala assim: o barro. Eu pego o barro, aquilo que é desprezível, aquilo que ninguém valoriza, e o barro tem valor. Porque através do barro Deus traz confusão. Glória a Deus. E aí nós vamos ver que Deus é Deus de confusão nesse aspecto. Por quê? Porque às vezes alguém que se acha capaz, alguém que está se achando que ele pode estar por cima e pisando em todo mundo, ele se acha ou ela, seja lá quem for. Aí Deus vai lá e pega o barro. Alguém que estava lá, sabe assim, na sarjeta. Alguém que às vezes era um mendigo. Alguém que às vezes a sociedade olhava para essa pessoa e não dava nada. Alguém que ninguém queria nem estar perto por causa de tão difícil que essa pessoa era. Aí Deus fala assim: gostei desse barro, gostei desse que ninguém quer. Vou fazer uma obra dele e vou confundir todo mundo. Daqui a pouco alguém vê alguém, e não duvide que alguém que vocês vê andando por essas ruas ainda no trabalho, Deus pega essa pessoa e faz da vida dela algo que ninguém pode fazer, porque tem coisas que a família já disse assim: desisto, não vou desistir mais. Tem coisas que até algumas pessoas que é inteligente, o psicólogo, o psiquiatra, o médico já disse: olha, não tem mais jeito, deixa isso pra lá, Aí Deus fala assim: agora é comigo. Esses que ninguém acredita, eu acredito, eu vou investir. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus vai libertar a pessoa. A pessoa que antes era perturbada, agora está com a mente saudável, sem juízo. E aí daqui a pouco, Deus abre o entendimento da pessoa para ela entender a palavra dele, para ela entender as Escrituras. E não é minha. Quando Deus abre o entendimento de alguém assim, sabe? Deus dá um toque na mente de uma pessoa para ela entender as Escrituras. Daqui a pouco ela está entendendo coisas que os teólogos falam: mas eu nunca tinha percebido isso na palavra de Deus. E alguém diz assim: mas quem foi que mostrou isso para essa pessoa? Foi Deus, já foi Deus. Foi Deus. Deus faz. Glória a Deus. Esse é o momento da escolha do barro, da extração do barro, da seleção do barro. É uma escolha dele. E aí eu vou dizer aos irmãos: a escolha divina, ela é soberana. A escolha divina não é o pastor Isaac que fala assim: eu vou escolher aquele ou aquele. Não. A escolha divina, quando ele fala assim: então eu escolhi, eu estou fazendo, eu que vou realizar, eu que vou realizar. Alguém vai dizer assim: mas eu não gostei, mas foi Deus. Se foi Deus, irmão, fica quieto. Alguém está aí? Glória a Deus. Quando é Deus que está trabalhando, quando é Deus que está concretizando, quando é Deus que está fazendo, quando é Deus que está escolhendo, porque ele é soberano sobre tudo e
sobre todos. Glória a Deus, aleluia. Então, esse é o processo da preparação. De quê? Do barro. Ele escolhe o barro, seleciona o barro. Ele vê no barro a qualidade que ninguém vê. Ele vê no homem a qualidade que ninguém vê. Então, o homem tem fragilidade, mas tem qualidade. A fragilidade muita gente vê. A qualidade nem sempre as pessoas veem, mas Deus vê. Glória a Deus. Quando o barro é reunido, aí vai haver a mistura do barro. Com o quê? Com água e outras propriedades. Então, na preparação do vaso, vai haver a mistura do barro com o quê? Com água. Água na Bíblia representa a palavra de Deus. Então, nessa mistura do barro com a água, representa espiritualmente a mistura do barro com a palavra de Deus. Passou que um novo convertido precisa, alguém que se converteu precisa. Ele precisa da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejarem ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele vais crescendo. Qual é o que representa esse leite? A palavra. Efésios capítulo 5, tem um texto que vai dizer: sendo purificado na lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus é que precisa se misturar com o barro. A palavra de Deus precisa se misturar com pessoas frágeis. Pastor, o que é que vai fazer uma transformação no barro para que se torne um vaso, aprovado, agradável nas mãos de Deus? É a palavra. Não importa a sua fragilidade, o importante é você estar cheio da palavra. Glória a Deus. Você e eu precisamos sempre nos encher da palavra, todo dia. O que eu devo fazer? Busca a palavra, busca a palavra, busca a palavra, busca a palavra. Estou indo para o culto, estou indo adorar, estou indo cultuar, eu estou indo orar, mas eu estou indo buscar a palavra, quero ouvir a palavra. Quando eu sou obreiro da casa do Senhor, continue com esse foco. Quando subir no altar, seja o obreiro, seja a obreira, seja o irmão, seja a irmã, vinha aqui na frente, fale a palavra, pregue a palavra, cante a palavra, aleluia, glorifique com a palavra, exalte a Deus, utilizando sempre, se baseando, fundamentando na palavra de Deus. Porque quando um barro se mistura com a água, que é a palavra, então ele começa a ser transformado. É através da palavra que Deus trabalha no barro, em meio às suas fragilidades. Mas a palavra, essa água, vai potencializar a qualidade desse vaso. Imagina uma pessoa que algumas pessoas olham e falam assim: ele ali não tem qualidade na sua visão, mas Deus enxerga a qualidade, e aí o Senhor começa a usar aquela pessoa na qualidade que ela tem, que ninguém enxergava, através da palavra. Vou trazer um exemplo. Tem pessoas aí fora que é corajoso, sim ou não? Sim. É ousado, sim ou não? Mas é ousado para fazer coisa errada. É corajoso para fazer coisa errada. Tem gente que tem coragem de pegar uma arma e assaltar. Tem gente que, se aparecer alguém para brigar com ele vai para cima, não tem medo de nada. Aí Deus olha assim: eu gostei, esse homem é valente, gostei dele. Ele vai ser valente assim para fazer minha obra. Ele vai ser valente assim para pregar a minha. Ninguém viu a qualidade dele, mas até quando ele estava fazendo algo errado, Deus enxergou a qualidade e disse assim: eu vou utilizar essa característica, essa coragem dessa pessoa para ele fazer o que é certo. Alguém está entendendo isso aqui? Amém. É as qualidades que Deus enxerga, apesar das fragilidades das pessoas, Deus está enxergando. Então, até aquilo que muita gente olha assim, coisa feia, Deus está dizendo assim: eu gostei da qualidade que ninguém viu, eu vi em você. A pessoa está na bagunça, fazendo coisa errada, e ninguém vê qualidade, Deus está dizendo: eu enxerguei você nessa qualidade que está em você. Tu é frágil. Vou te lavar através da minha palavra, e essa qualidade aí eu vou utilizar para a minha glória. Glória a Deus, glória a Deus. Segunda etapa do processo de formação de um vaso: a modelagem do barro ou do vaso. A pessoa que está trabalhando aqui começa a modelar e precisa trabalhar nesse vaso de forma manual. Ele precisa moldar as mãos, ele precisa utilizar as mãos para moldar. Interessante que quando Deus criou as coisas, ele disse assim: haja luz,
haja expansão, apareça as plantas, apareça a água. Ele começou a falar, apareça, haja. Mas quando Deus foi formar o homem, pastor Deus, aleluia, ele estrutura com as suas próprias mãos. Porque Deus disse assim, Deus não está dizendo assim, apareça, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que Deus faz? Gênesis 2,7. E formou Deus o homem do pó da terra. O vaso é feito através do pó. O pó é o quê? É o barro, né? O pó é resultado do barro misturado com água. Né? O barro é o resultado do pó e da água, junto ali, aquela liga. E Deus vai lá e faz o homem do pó da terra. É o elemento que Deus utiliza. Quando Deus está formando um vaso, trabalhando em alguém, ele trabalha, ele tem a sua modelagem, da forma que ele quer que fique. Então, a Bíblia vai nos revelar, lá no livro de Isaías 60, versículo 64, versículo 8, porque o vaso, ele primeiro é preparado, mas ele precisa também ser moldado. Isaías 64, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. É o povo de Deus na sua oração, dizendo: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nosso barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Suas mãos. Deus está dizendo, eles estão dizendo: nós somos obras das Suas mãos. Assim como o oleiro, ele modela o vaso, ele trabalha no vaso, o povo de Deus está dizendo: o Senhor trabalha em nós, para fazer em nós aquilo que é a Tua vontade. Logo, o sentido dessa palavra aqui é: o vaso ele precisa ser moldado, ele precisa ser modelado, e nós também precisamos ser moldados por Deus. Dentro do processo da formação de um vaso, para estar da forma que Deus quer, para que você esteja da forma que Deus quer, Deus vai te moldar. Deus vai trabalhar em você para que você seja não do jeito que você quer, mas para que você seja do jeito que Deus quer. É muita gente querendo ser, não, mas eu sou assim, meu jeito é assim, a forma que eu penso é assim. Mas Deus está dizendo: não, mas você não tem que ser assim, do jeito que você pensa, do jeito que você quer, do jeito que você acha. Você tem que ser do jeito que eu quero, porque eu que sou o Pai, eu que sou o oleiro, você é o barro. Glória a Deus. Não, eu vou voltar, porque eu sou assim, esse é meu jeito. Deus está dizendo: eu sou o Pai, você é meu filho, eu sou o oleiro, você é o barro. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto insistirem, o meu jeito é assim, eu vou continuar assim, vai quebrar a cara, vai ficar sofrendo, vai ficar tendo dores. Mas o dia que a gente fazer assim: papai, faz o jeito do teu jeito, não do meu jeito, mas do teu jeito, guia, me molda do jeito que tu queres. Aí daqui a pouco vai ter gente diferente. Vai ter gente aparecendo, aquele vaso bonito, formado do jeitinho que Deus quer. Glória a Deus. Alguém vai dizer assim: o que aconteceu contigo, mulher? Tu mudou, o que aconteceu? Papai trabalhou em mim. Glória O a que Deus. aconteceu contigo, homem? Poxa, tu mudou, não é diferente. O que aconteceu? O Pai me moldou. Deus me moldou. Deixa Deus te moldar. Ah, mas eu falo mesmo. Não falo mesmo, não. Fala só quando Deus falar. Agora é para falar. E agora é para calar um pouco e ficar quieto. Quando a gente é moldado por Deus, nós não falamos mais o que queremos, nós falamos aquilo que está adequado de acordo com a vontade de Deus. Nós não fazemos o que queremos, não vamos aonde queremos ir, mas só vamos aonde o Senhor
dia onde ele aprova, ali você pode estar, ali não. Alguém está entendendo essa palavra de Deus? Glória a Deus. Moldados por Deus. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. Outra tradução, não vos amoldeis, ou não se permitais ser moldados pelo mundo. Outra tradução, não adoteis a forma do mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem o quê? 3 níveis da vontade de Deus: a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita. Tem pessoas que, por causa da dimensão que ele se rende para Deus o moldar, ele desfruta da boa, mas ainda falta a perfeita, a agradável e a perfeita. Tem 3 níveis. Alguém vai dizer, tá bom, a maneira que eu estou, glória a Deus, não isso, aleluia, bom, maravilha, mas Deus está dizendo, ainda tem 2 níveis profundos para você desfrutar da minha presença. E você só precisa ser moldado por mim. Não adote a forma do mundo, mas seja moldado de acordo com a renovação do vosso entendimento. Aí vocês vão ter experiência com os 3 níveis da vontade de Deus. Terceiro lugar, terceira etapa do processo de formação de um vaso, de uma pessoa, a presença de Deus, a secagem do vaso. Eu achei muito interessante isso aqui, porque antes do vaso, depois que ele já está pronto, que ele é moldado do jeito que o oleiro quer que ele fique, ou do jeito que Deus quer que você seja, aí tem um tempo para a secagem do vaso. Ele não vai já, depois que ele trabalhar, direto para o fogo. Antes de ir para o fogo, ele vai passar um tempo que é chamado de tempo de secagem. Para que a secagem? Para evitar rachaduras e deformidades. E nesse período de secagem vai ficar lindo, tem que esperar. Eu não recordo aqui se é 24 horas, mas tem tempo. Depois que o vaso, quem já trabalhou nessa área aí, antes de ir para o fogo, é quanto tempo? Não, pode traduzir no lugar de vaso, tijolo, quem já trabalhou com tijolo aqui? Depois que é tirado da forma, quanto tempo de secagem? 3, 4 dias de secagem. Amém? É só para fazer esse exemplo. O vaso é formado, então tem tempo de secagem. Não pode antecipar as coisas. Espiritualmente falando, Deus ele está trabalhando em você. Mas algumas coisas que você já queria que já tivesse acontecendo na sua vida, você vai ter que esperar. Na nossa vida, as coisas não são do jeito que a gente quer e do tempo que a gente quer. Irmãos, tem coisas que precisa ter paciência. Eu queria já estar vivendo tal coisa. Não, tem que ter paciência. Tudo tem um tempo determinado. Ou seja, é o tempo de secagem até o vaso ficar estruturado, ficar na condição de agora ele já está firme. Para ele ir para o fogo. Porque se for direto, quando ele fica modelado, já ir direto para o fogo, ele vai rachar, ele vai trincar. Então a gente precisa entender que tudo na nossa vida tem um tempo. A gente costuma aconselhar a juventude, os adolescentes e também as pessoas. É uma palavra para nós também. Calma, tem tempo. Por exemplo, namorar fora do tempo pode ter trincas lá na frente. Não está entendendo? Tem fases da vida que é a fase de um jovem, um adolescente está estudando, está ajudando o pai, a mãe em casa, está envolvido com as coisas do Senhor na igreja. Tem horas, tem tempo que não é tempo de namoro. Pensa em namoro? Algumas pessoas? Não. Imagina. Ainda está no vaso. A pessoa é espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ainda está sendo preparado para uma vida que vem lá na frente. Se antecipar as coisas, vai ter rachadura, vai ter trinca. O que os pais falam? Instrui os filhos e também os pastores conscientes. Olha, tem
acontece e se concretiza fora do tempo, vai ter prejuízo. E lá na frente, por que eu não dei o conselho que foi me dado? Por que eu quis agora, que era para ser depois de alguns anos? Começa a chorar. Então o conselho de Deus para o meu coração, isso é nessa área, mas em outras áreas da vida também. Tudo tem um tempo. Eu vou fechar um negócio. Eu quero tal coisa. É o tempo. É a hora. Se for o tempo e for essa hora, amém. Mas se não for o tempo, espera 4 dias, 1 mês, 6 meses. Algo que não é para ser agora, que é para ser daqui 6 meses, aguenta. É melhor ser daqui 6 meses do que fazer algo complicado. Porque fazer algo vai ter um grande prejuízo daqui 2 meses. Eu tive um patrão que ele falava muito conosco aqui de funcionário. Gente, vai lá. Não, utilize o tempo para que for necessário para executar o serviço. Mas evite retrabalho. Passou o que é retrabalho? É a pessoa ir lá fazer algo uma vez, correndo, apressado, e aí depois volta para casa. Alguém diz, tal coisa aqui não ficou certo. Ou fez, mas fez errado. Aí tem que a equipe de funcionários voltar no mesmo lugar e executar o serviço. Tudo retrabalho. Então entenda, na presença de Deus, tudo tem um tempo. Se Deus está dizendo, espera, nesse tempo de espera, Ele está moldando o seu vaso, Ele está te preparando para a próxima etapa. Em quarto lugar, a quarta etapa do processo de formação do vaso é a queima do vaso. O vaso precisa ser queimado. Depois do período que ele já secou, já está tudo em ordem, agora vai para o fogo, para quê? Para queimar. Passou o que representa na Bíblia queimar. O vaso ser queimado. Está falando de um tipo de prova. Todo crente, todo verdadeiro cristão, algo que ele vai passar é por algo que é chamado de provação. E a prova representa um fogo. Ela vem através do fogo. O fogo é um tipo de prova. Pastor, como que vem provas na nossa vida de muitas maneiras? Tem perseguição, que é uma prova de Deus na nossa vida. Diga queimar. Tem que queimar o vaso. Diga queimar o vaso. Queimar é submeter o vaso a um tipo de situação que depois de passar o processo da queima, ele vai estar o vaso forte. Não vai se quebrar. Então, às vezes, Deus pode até permitir alguém, usar alguém para te queimar. Alguém está aí? Glória a Deus. Mas como assim? Alguém para te queimar? O vaso vai ser queimado. Pastor, o que é usar alguém para me queimar? É alguém para te prejudicar mesmo. Eu já fui queimado. E quando eu falei assim, não sei que negócio é isso para mim, se eu estou sendo queimado nessa situação, eu estou sendo muito prejudicado. Aí Deus falou assim, fica quietinho e aguenta, porque não é ele, sou eu. Vou pedir as contas, eu já falei isso aqui. Eu entendo porque lá foi uma experiência que eu tive que Deus falou, isso aqui vai ser útil para a sua vida, no seu ministério. Porque eu não deitava desaforo. Não é que eu vejo, viu? Mas vamos lá, sabe aquela pessoa assim, que não era muito de briga, mas se alguém começava a encher a paciência, pegava minha mochilinha, meu marido, tchau. Fica aí com seus problemas, com suas coisas aí. Estou indo embora. Já saí de emprego assim. Começou a encher muita paciência. Começou alguma coisa assim que eu considerava como injusto. Estou indo embora. E sabe que não, Isaac, você é um funcionário. Então, não mudar, estou indo embora. Isaac era assim. Eu quis fazer isso em uma gráfica, a gráfica Log Print, na cidade de Pinheiros.
pagar as contas? Ele falou assim, não, eu não posso mandar você embora agora não. Eu falei assim, mas manda. Não. Aí eu falei assim, bom, eu vou sair desse tempo. Ou mandar embora, ou então eu vou pedir as contas, mas eu vou sair. Aí eu chego no culto de domingo à noite, vou ver isso aqui. Deus usa o servo dele, pastor Joel Santana, pregando à noite na igreja. Ele começou a dizer assim: nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor. E a maneira de Deus nos disciplinar, muitas vezes é usando alguém para fazer algo injusto com você. Aí ele começou a narrar tudo que eu estava passando naquela empresa. E ele disse assim: não saia, porque sou eu que estou usando essa pessoa para te disciplinar. E Deus disse assim: eu estou formando em você paciência, porque para aquilo que eu farei na tua vida lá na frente, você vai ter que ter paciência para você não abandonar o que eu vou colocar nas suas mãos. Deus pode usar e permitir alguém te queimar, você vai. Jesus está doendo, não aceito, não concordo. Deus vai dizer: suporta, mas um pouquinho. Aí depois que eu falei assim, tá bom, eu vou aguentar. Aí eu mudei a postura com o supervisor, com o Zé. Ele começava a agir de uma certa maneira, eu olhava, dava risada e começava a cantar, e se louvar a Deus. Eu vou glorificar o Senhor, amém. Beleza, tranquilo. Eu vou fazer, tá bom, eu vou fazer o que eu estou falando, beleza. Tem horas que você precisa se fazer de pouco, não é porque você é pouco. Você sabe o que está acontecendo, mas você, além do seu supervisor, você tem um negócio com Jesus. Alguém está aqui? Glória a Deus. Se você fosse agir na carne, você já teria resolvido essa situação do jeito antigo, rapidinho. Mas aí você teve um encontro com Jesus e Jesus está trabalhando em você. E cada situação que acontece na sua vida, você sempre vai orar a Deus: Senhor, o que é isso? Tal pessoa fez isso, o que é isso? E tem situação que Deus vai falar assim: continua aí, que sou eu que estou trabalhando. Fique em paz. Aguenta, suporta, eu estou contigo. Então, irmão, louva a Deus, ergue a cabeça. Faça o que Deus está confiando para você fazer onde você está. E permita Deus trabalhar em você. Mas também em outra pessoa. Glória a Deus. Depois que eu sosseguei, aí o encarregado geral da empresa chegou até mim e falou assim: Isaac, agora surgiu a oportunidade de vamos mandar algumas pessoas embora. Você quer sair? Depois de alguns meses. Aí ele falou assim: se você quiser sair, eu posso assinar a sua demissão. Mas se você não quiser, você pode continuar. O que você quer? Só que naquele momento eu já estava em paz. Deus já tinha me moldado naquele aspecto, naquela área. Fui queimado, mas Deus estava trabalhando em mim. Aí eu falei assim: não, pode me mandar embora. Estava com um propósito. Saí de lá daquela empresa. Um dia que eu fui sair, o encarregado chegou até mim: pô, Isaac, você vai sair mesmo? Perdão qualquer coisa, rapaz. Só assim, perdão qualquer coisa. Está perdoado. Por quê? Porque eu entendi que Deus estava usando ele para trabalhar em mim. Para ele estava tudo em paz, ele estava tranquilo na visão dele, mas ele não tinha noção do mal que ele estava me causando. Passou o que estava acontecendo? Deus estava me trabalhando em mim. Então, o vaso vai ser queimado às vezes. É uma prova que você está passando. É algo que você está passando que você vai ter que aguentar. Você fala: Deus, eu não queria, porque dói passar por isso. Mas você vai aguentar. Por quê? Porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Isso aí é só comer, é um processo. Isso aí vai tornar você uma pessoa mais forte. Diga forte. Resistente. Um vaso queimado, depois se passa na queima, ele é mais resistente para a sua irmã. Tem gente que qualquer coisinha está com medo de luta, de prova, ou está querendo desanimar outras pessoas. Não aconteceu, não deixa isso não. Está caindo, está desabando algo ali, lá a pessoa está. Mas desaba, mas tem que continuar no meu foco.
a pessoa se tornou alguém resistente, forte. Amém? Para a gente encerrar. A última etapa é o lixamento do vaso. Depois que ele está resistente, está forte, aí esse vaso precisa ser lixado para ficar liso, para ele deixar de ser áspero. Porque eu entendi, à luz da palavra que diz aqui, eu encontrei o que é isso. Você sabia que até alguém que é muito forte espiritualmente, ele pode se tornar uma pessoa áspera com outras pessoas? Ele é tão firme, que ele é tão firme que até machuca pessoas com a firmeza dele. Não é por mal. Não é por mal. É que precisa de uma lixa. Vai ter um lixamento para ficar liso. Quem é liso não vai ficar liso nesse sentido espiritual, não vai ficar machucando pessoas. Vai ter uma forma melhor de lidar com as pessoas. Você é firme. Você não abre mão das suas convicções, a fé, a firmeza que você tem em Deus. Mas você agora você vai ter mais amor para lidar com as pessoas. Você vai ter uma linguagem, mesmo para corrigir, você vai corrigir de uma maneira que edifica a pessoa. A pessoa fala assim, a pessoa me corrigiu sem me machucar, sem me ofender. Amém? E aí isso aí eu entendo que muitas pessoas, muitos de nós, eu em algumas áreas eu estou em processo, Deus está trabalhando em mim. Essa palavra aqui não é para falar assim, ó, é que eu já sou perfeito, você que tem que. Não, eu entendi. Deus tem me trabalhado em algumas áreas. Então Deus ele quer moldar você de lixar para você ser uma pessoa firme, mas moderada. Ousadia com moderação. Firmeza sem ser rude com as pessoas. Alguém está entendendo essa palavra de Deus aqui? Amém. Às vezes é dentro de casa, às vezes é com os filhos, às vezes é com a esposa, com o marido, é no trabalho, é no relacionamento com os irmãos. Então, é um processo dessa formação do vaso para ele estar da forma que Deus quer. E quando ele está da forma que Deus quer, Deus fala assim, está pronto. Está do jeito que eu quero. Aí esse vaso, ele é aprovado por Deus. E muitas vezes, na grande maioria, é aprovado também pelas pessoas. Porque você fica numa dimensão que as pessoas começam a olhar para você e ele não é referência para mim. Aquela irmã é uma referência para mim. É um ponto de apoio. Aquela pessoa que você pode sentar, você senta e ela fala, eu preciso de um conselho seu, irmão. Me dá um conselho. É alguém que vai ter capacidade de te aconselhar e você vai ter aquela alegria de ouvir o conselho, mesmo que seja para a correção daquela pessoa. Por quê, irmão? Porque Deus trabalhou nela, quando Deus trabalha em nós, você permite o Senhor trabalhar na sua vida, você se torna essa pessoa que faz a diferença na vida de outros. Glória a Deus. Muito mais do que você já faz. Amém? Fique de pé, por favor. O alvo do Senhor na nossa vida é nos levar à maturidade cristã. O que Jesus quer é me tornar e te tornar um homem maduro, com maturidade. Sabe? Essa pessoa que faz a diferença dentro da sua casa, no seu lar. Essa pessoa que Deus te aprova. Porque antes de ser aprovado por qualquer pessoa, é importante que Deus venha te aprovar. Essa pessoa que Deus fala assim, eu me agrado com ele. Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. E Noé achou graça aos olhos de Deus. E Enoque achou graça aos olhos de Deus. Aprovado por Deus. Aprovado também pelos outros. Eis que esse homem que está passando aqui, eu observar. Ele é um santo homem de Deus. Aprovado pelas pessoas à sua volta. Esse é o
sermos aprovados por Deus, sermos aprovados dentro da nossa casa, sermos aprovados na sociedade, por causa do bom testemunho, porque a gente permitiu que o Senhor trabalhasse em nós e nós nos tornamos aquilo que Ele queria que nós fôssemos. Um homem que a sua esposa vai olhar para você e vai dizer assim: o meu marido é um homem de Deus, é um homem de caráter, eu respeito ele, eu honro ele. Deve fazer isso, mesmo ele sendo falho, irmãos, mesmo seu marido sendo falho, faça isso, respeite o homem. Mas vai chegar um momento que, quando a gente se permite o Senhor trabalhar, a gente vai olhar e vai dizer assim, começando dentro de casa: meu marido é aprovado. Irmão, se uma mulher falar bem de verdade do seu marido, pode ter certeza que ele é aquilo mesmo. Se os filhos falar bem, quando eu falo bem, eu estou falando de acordo com a palavra de Deus, do próprio pai. Dizer assim: se o marido está falando da própria esposa, e é isso, e por isso que ele tem que ajudar um pouco nesse processo. Amém? Deus, Ele tem uma obra linda na vida de cada um que está aqui. Glória a Deus. Foi Jesus que te escolheu. Por isso que Ele preparou para você ouvir essa palavra aqui. Por isso que Ele nos preparou para ouvir essa palavra. Antes de nós orarmos, eu quero perguntar se alguém quer entregar a vida para Jesus hoje. Glória a Deus. Ou voltar para a presença dEle hoje. Alguém quer tomar a decisão: eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero reconciliar, e eu quero me entregar para Deus trabalhar em mim. Dessa maneira. Da noite para o dia você é um homem perfeito, uma mulher perfeita? Não vai ser da noite para o dia. Vai ser através de um processo. Discipulado é um processo. Mas quem crê em Jesus e nessa palavra que Ele pode e vai transformar a sua vida, e você quer tomar essa decisão hoje, vem aqui que nós vamos orar para você. Quem ainda não tomou essa decisão? Quem quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Ele hoje, para Ele começar esse processo, ou continuar, Ele já começou. 1, 2, 3. Alguém quer tomar essa decisão? Alguém nessa noite? Amém. Deus, eu creio que o Senhor está falando conosco e a palavra dele não volta vazia. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por essa noite. Eu te agradeço porque o Senhor mais uma vez nos deu a honra e o privilégio de nos reunirmos em teu nome para te adorar, para te buscar, para clamar ao Senhor, para adorar o teu santo nome, para também ouvir a palavra do Senhor. E a tua palavra que nós ouvimos hoje está falando que nós estamos em um processo. E nesse processo nós desejamos ali na frente, em breve, ser aprovados pelo Senhor. Por isso ajuda esse moço e essa moça, esse irmão e essa irmã, esse discípulo, esse filho e essa filha. Ajuda ele nesse processo. Espírito Santo, guia essa pessoa para que ele seja aprovado pelo Senhor. Livra de todo mal, tudo aquilo, todo embaraço que tenta atrapalhar esse irmão e essa irmã. Seguir avante para esse algo que é a maturidade cristã, que para esse algo que é ser aprovado pelo Senhor. Todo empecilho vai jogando por terra, Pai. Eu oro por isso em nome de Jesus. Todo demônio, todo espírito maligno que tem tentado escravizar, oprimir as vidas, oprimir as pessoas longe da tua presença, para que elas não caminhem essa caminhada de vitória, essa caminhada que vai valer a pena na tua presença. Eu oro para que todo o mal contra a vida dessas pessoas caia por terra. E com a ajuda do Espírito Santo, cada um dos seus filhos e das suas filhas avance, Pai, na tua presença, permitindo o Senhor trabalhar nele, permitindo o Senhor trabalhar nela, através da tua palavra, através de um relacionamento diário com o Senhor, através de renúncias diárias que sim precisamos fazer. Renúncias de pensamentos, renúncias de sentimentos, renúncias de vontades, renúncias de tentações, de coisas que vêm para tentar nos tirar da tua presença. Eu oro e peço a ajuda do Senhor para esse povo de Jesus crente, esse povo cristão,
Esse povo que tem um compromisso com o Senhor, ajude os seus filhos, ajude as suas filhas, Pai. Que cada um realmente, Senhor, viva como cidadão do céu. Que cada um alcance o alto da sua fé. Em nome de Jesus, ajude o meu povo e concede vitória e que sejamos aprovados, que sejamos aptos para toda boa obra, que sejamos aptos e exemplos aonde o Senhor tem nos colocado. Pai, nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu invoco que o Senhor abençoe o teu povo. Eu invoco a ti que o Senhor ajude a tua igreja, Pai. Ajude a vencer as tentações. Ajude a vencer o pecado. Ajude a vencer a natureza carnal. Ajude a vencer o eu. Espírito Santo, nos ajuda que Cristo seja entronizado em cada coração. Que Cristo seja entronizado nessa igreja. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. E por fé te agradecemos. A igreja diz: Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Penso, né, Deus continua abençoando a vida do Espírito Santo poderosamente. Nós já temos que encerrar, mas terça-feira tem a prova no curso teológico. E durante a semana nós temos que informar sobre os pequenos grupos dos lares. Amém? Que os irmãos tenham uma semana de vitória na presença do Senhor. Que o Senhor esteja direcionando todos durante todo o tempo, toda a semana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Estenda as mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quantos podem dizer amém? Amém.